Glorificado seja Deus pela vida, pela salvação. Glorificado seja Deus por ser o nosso eterno Pai, Divino Senhor. Em se comemorando o Dia dos Pais, estamos aqui para fazer uma reflexão a respeito da jornada de fé de Abraão, com base nos capítulos de 12 a 24 do livro de Gênesis. De acordo com a Bíblia de Estudo Visual com Infonográficos, nós temos dentro deste conteúdo dos capítulos de 12 a 24 a descrição a respeito de Abraão, da sua trajetória desde o seu chamado, a geração do filho Isaque, o ser pai da grande nação. De acordo com a Bíblia citada, Abraão é chamado com frequência de pai da fé, por causa dos muitos momentos marcantes em que ele confiou totalmente em Deus e nos planos que Deus tinha para ele. Partindo desta colocação, vejamos exemplos da fé de Abraão nas Escrituras. Podemos citar 12 momentos em que Abraão demonstrou realmente confiar em Deus, esperar tão somente nele e fazer de conformidade com a vontade dele, ou seja, de acordo com a vontade de Deus. Quando a gente olha os 12 momentos, nós vamos contemplar que o primeiro é identificado da seguinte forma: deixa sua casa em Harã e viaja para Canaã, como Deus havia instruído. Isto no capítulo 12, os versos de 1 a 5. Ainda no capítulo 12, versos 7 e 8, nós vamos contemplar que ele constrói 2 altares em resposta à promessa de Deus de dar a terra aos seus descendentes. Já no capítulo 13, nos versos de 5 a 9, permite que Ló escolha a terra primeiro. Ló era seu sobrinho, o qual tinha saído com ele lá de Harã. No capítulo 14, nos versos de 11 a 16, prepara um ataque para resgatar Ló. Já no capítulo 14, versos de 18 a 20, dá a Melquisedeque 1/10 de tudo que havia recuperado dos inimigos. No capítulo 15, nos versos de 4 a 6, Abraão crê em Deus quando ele lhe promete uma descendência numerosa. No capítulo 17, nos versos de 23 a 27, obedece à ordem de Deus e circuncida todos os homens da sua casa, e ele mesmo é circuncidado. No capítulo 18, nos versos de 1 a 8, prepara comida para o Senhor e os seus anjos. Ainda no capítulo 18, nos versos de 16 a 33, pede em favor das pessoas direitas de Sodoma e Gomorra. No capítulo 21, nos versos de 9 a 14, manda Agar e Ismael embora, seguindo as instruções de Deus para ouvir Sara. No capítulo 22, os versos de 1 a 18,
está disposto a sacrificar Isaque. E no capítulo 24, versos de 1 a 61, envia seu servo para encontrar uma esposa para Isaque entre seus parentes. Aí estão citados os 12 exemplos de fé de Abraão, registrado nas Sagradas Escrituras, como havia dito antes, que corresponde a 12 momentos. Vamos fazer a leitura de alguns desses textos para que você possa perceber o modelo que Abraão deixa para todos nós. Aquele que é designado ou reconhecido como pai da fé. Fazendo a leitura do primeiro texto e do que corresponde ao primeiro exemplo, Gênesis 12, de 1 a 5, temos o seguinte conteúdo. Certo dia o Senhor Deus disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei, o seu nome será famoso e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo. Abrão tinha 75 anos quando partiu de Harã, como o Senhor havia ordenado. E Ló foi com ele. Abrão levou a sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, filho do seu irmão, e todas as riquezas e escravos que havia conseguido em Harã, quando chegou a Canaã. Este foi o primeiro texto. O segundo texto do segundo exemplo de fé vivido por Abraão ainda se encontra nesse mesmo capítulo 12, versos 7 e 8, que nos diz o seguinte: ali o Senhor apareceu a Abrão e disse: eu vou dar esta terra aos seus descendentes. Naquele lugar, Abrão construiu um altar a Deus, o Senhor, pois ali o Senhor havia aparecido a ele. Verso 8. Depois disso, Abrão foi para a região montanhosa que fica a leste da cidade de Betel, e ali armou o seu acampamento. Betel ficava a oeste do acampamento, e a cidade de Ai ficava a leste. Também nesse lugar, Abrão construiu um altar e adorou o Senhor. Você contempla, tanto no primeiro como no segundo exemplo, a disponibilidade de Abrão adorar ao Deus Criador de todas as coisas, reconhecendo o seu senhorio e buscando exaltar e glorificar ao Senhor. Reconhecendo que o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Você tem reconhecido dessa forma ao Senhor, o Todo-Poderoso, como assim reconheceu Abrão? Porque nesse momento ele ainda não era chamado de Abraão. Só no capítulo 17 é que nós vamos contemplar Deus mudando o nome dele, deixando de ser Abrão e passando a ser Abraão.
Entretanto, nós observamos que este homem era um homem que depositava a sua confiança no Deus Todo-Poderoso, por reconhecer que Deus poderia fazer na sua vida algo diferente. Você tem confiado em Deus? Se você não tem confiado em Deus, hoje você está tendo a oportunidade de ver nesse exemplo de homem de Deus, homem chamado Pai da Fé, que ele realmente deposita sua confiança em Deus, independente da circunstância. No capítulo 13, nos versos de 5 a 9, nós vamos contemplar o terceiro exemplo deste homem que é chamado Pai da Fé. O texto nos diz o seguinte, verso 5: Ló, que ia com Abrão, também levava ovelhas, cabras, gado, empregados e a sua família. Não havia pastos que dessem para os dois ficarem juntos, pois eles tinham muitos animais. Por isso os homens que cuidavam dos animais de Abrão brigavam com os que tomavam conta dos animais de Ló. E nesse tempo os cananeus e os perizeus ainda estavam vivendo ali. No verso 8 temos: Um dia Abrão disse a Ló: Nós somos parentes chegados e não é bom que a gente fique brigando, nem que os meus empregados briguem com os seus. Vamos nos separar. Escolha. A terra está aí, toda ela. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Então, se nós vemos nesse texto em que Abrão coloca diante do seu sobrinho a terra e diz para ele fazer a escolha, visto que ele entendia que agora ambos não poderiam mais andarem juntos, uma vez que havia contenda entre os empregados de ambos. E ele reconhecia que, por serem parentes, isso não era bom. Não era bom contender, não era bom estar em divisão. E nós vemos aí nesse terceiro exemplo da história de Abrão que ele confia em Deus. E por confiar em Deus é que apresenta tal proposição. Nós vamos contemplar no capítulo 14, os versos de 14 a 16, o quadro em que ele, Abrão, prepara um ataque para resgatar Ló. Uma vez que eles foram separados, Abrão se separou de Ló, nós vamos contemplar que dentro do contexto, nós vamos contemplar que Ló foi sequestrado e, sabendo Abrão dessa situação, não se contenta com o quadro e se prepara para ir resgatar Ló. Conforme mostra o capítulo 14, de 11 a 16. Olha o que diz o texto. Os 4 reis pegaram todo o mantimento e os objetos de valor que havia em Sodoma e em Gomorra e foram embora. Ló, o sobrinho de Abrão, vivia em Sodoma e por isso também foi levado como prisioneiro e levaram também tudo o que era dele. Mas
um homem escapou e foi contar tudo a Abrão, o hebreu, que morava perto das árvores sagradas que pertenciam a Mamre. Morreu. Mamre e os seus irmãos, Escol e Aner, eram aliados de Abrão. Quando Abrão ficou sabendo que o seu sobrinho tinha sido levado como prisioneiro, reuniu os seus homens, treinados para a guerra, todos eles nascidos na sua casa, eram 318 ao todo. Abrão foi com eles, perseguindo os 4 reis, até a cidade de Dan. Ali Abrão dividiu os seus homens em 2 grupos, atacou os inimigos de noite e os derrotou. Ele continuou a persegui-los até Obá, que fica ao norte da cidade de Damasco, e trouxe de volta tudo que os inimigos haviam levado. Abrão trouxe também o seu sobrinho Ló e tudo o que era dele, e também as suas mulheres e o resto da sua gente. Nós vemos aí nesse exemplo, que é considerado o 4º exemplo da fé de Abraão, que ainda era chamado Abrão, que ele confiou tão somente em Deus e Deus deu-lhe a vitória. Já o 5º exemplo, que é dá a Melquisedeque 1/10 de tudo que havia recuperado dos inimigos, conforme o capítulo 14, 18 a 20, temos: e Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Melquisedeque abençoou Abrão, dizendo: Abrão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. Seja louvado Deus Altíssimo, que entregou os inimigos de você nas suas mãos. Aí Abrão deu a Melquisedeque a 10ª parte de tudo que havia trazido de volta. Esse é o contexto do exemplo de fé e de obediência. Ainda dentro desse contexto de fé e obediência, nós vamos contemplar que ele crê em Deus quando ele lhe promete uma descendência numerosa. Isto se encontra no capítulo 15, os versos de 4 a 6. Então o Senhor falou de novo e disse: o seu próprio filho será o seu herdeiro, e não o seu empregado Eliezer. Ali o Senhor levou Abrão para fora e disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se puder, pois, bem, será esse o número dos seus descendentes. Abrão creu em Deus, o Senhor, e por isso o Senhor o aceitou. Glorificado seja Deus, porque o Senhor falava com ele e ele cria no Senhor. Assim como ele cria no Senhor, ou seja, Abrão, você também está tendo a oportunidade de crer em Deus, de depositar nele toda a sua confiança e saber que Deus é o mesmo. Ele não mudou, nele não há sombra de variação. Assim como ele foi com Abrão, ele será com todo aquele que nele crê. Basta tão somente você crer da forma certa. E se você perguntar como é crer da forma certa, eu quero te dizer que é através da pessoa de Cristo Jesus, Filho unigênito de Deus, que ele enviou para resgatar o pecador. Aquele que nele crê tenha a vida eterna diante de Deus.
Esse é o desejo de Deus na vida do ser humano que reconhece que é pecador e que necessita da misericórdia de Deus. Quero te dizer que todo ser humano necessita da misericórdia de Deus e por isso todo ser humano deve buscar a face de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado através da vida daquele que nele crê. No capítulo 17 de Gênesis, no versículo de 23 a 27, nós vamos contemplar o seguinte conteúdo. Naquele mesmo dia, agora não mais Abrão, e sim Abraão. Abraão fez como Deus havia mandado. Ele circuncidou seu filho Ismael e todos os outros homens da sua casa, incluindo os escravos nascidos na sua casa e os que tinham sido comprados de estrangeiro. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado e o seu filho Ismael tinha 13. Os dois foram circuncidados no mesmo dia e foram circuncidados também todos os escravos de Abraão, tanto os nascidos na sua casa como os que tinham sido comprados de estrangeiro. E isto aconteceu para a glória de Deus, para que o nome do Senhor fosse exaltado mais uma vez através da vida de Abraão. Você contemplando o 8º exemplo de Abraão, porque o 7º ele obedece à ordem de Deus e circuncida todos os homens da sua casa, e ele mesmo é circuncidado aos 99 anos, nós vamos contemplar no capítulo 18, nos versos de 1 a 8, que ele prepara comida para o Senhor e seus anjos. Esse é o contexto. Deus promete um filho a Abraão. O Senhor Deus apareceu a Abraão no bosque sagrado de Mamre. Era a hora mais quente do dia e Abraão estava sentado na entrada da sua barraca. Ele olhou para cima e viu 3 homens de pé na sua frente. Quando os viu, correu ao encontro deles, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse: Senhor, se eu mereço a sua atenção, não passe pela minha humilde casa sem me fazer uma visita. Vou mandar fazer água para lavarem os pés e depois os senhores descansarão aqui debaixo da árvore. Também vou trazer um pouco de comida e assim terão forças para continuar a viagem. Os homens me honraram com a sua visita, portanto, deixem que eu os sirva. Eles responderam: está bem, nós aceitamos. Abraão correu para dentro da barraca e disse a Sara: depressa, pegue uns 10 quilos de farinha e faça pão. Em seguida, ele correu até onde estava o gado, escolheu um bom bezerro novo e o entregou a um dos empregados que o preparou para ser comido. Abraão pegou coalhada, leite e a carne preparada e pôs tudo diante dos visitantes. Ali, debaixo da árvore, ele mesmo serviu a comida e ficou olhando. Nós vemos aí mais um exemplo de Abraão diante do Senhor. Além desses exemplos todos citados, você ainda pode meditar no capítulo 18, verso de 16 a 33, em que pede em favor das pessoas direitas de Sodoma e Gomorra.
Além desse pedido, dessa intercessão, quando o Senhor vai destruir Sodoma e Gomorra, no capítulo 21, de 9 a 14, nós contemplamos quando ele manda Agar e Ismael embora, segundo as instruções de Deus, para ouvir Sara, uma vez que havia zombaria de Agar em relação a Sara, com relação à criança. No capítulo 22, você vai contemplar Deus pedindo a Abraão que sacrifique Isaque. E no capítulo 24, isso no 22, os versos de 1 a 18, e no capítulo 24, que é o 12º exemplo de fé de Abraão, ele envia seu servo para encontrar uma esposa para Isaque entre os seus parentes. E assim ele exalta e glorifica a Deus em toda a sua história de vida, desde que o Senhor disse: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Siga o exemplo de Abraão e queira estar na presença de Deus. Assim como Abraão foi um pai exaltado e é lembrado até hoje entre nós, seja você lembrado diante do Senhor, através da pessoa de Cristo Jesus. Amém.